Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Fecha o canal. Cesta básica. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, a 14ª edição do Índice de Confiança Robert Half, um índice que mapeia ali o humor de profissionais recrutadores do mercado de trabalho, aponta que apesar dos profissionais entrevistados manterem um relativo otimismo em novembro em relação ao mercado de trabalho para os próximos 6 meses, acima dos 50 pontos, aconteceu aí uma queda na expectativa em relação à última pesquisa que foi feita em agosto, passando de 52,9 para 51,7 pontos. O levantamento também aponta que, com relação ao momento atual, a média geral demonstra um aumento da confiança, 25,2 em maio para 32,5 em novembro. Como é que você analisa esses dados, Silvestre? Olha, eu acho que isso está relacionado à expectativa em relação à situação da pandemia no país, né? A gente vinha tendo notícias, né, e outras pesquisas em relação à questão do mercado de trabalho e também em relação às projeções da economia para o ano que vem. Então, isso, de certa forma, gera expectativa, né, quanto ao comportamento do mercado de trabalho. Então, eu acho que isso decorre desse fato, né? A expectativa de você ter vacina, enfim, soma-se a isso a projeções, indicadores mostrando que já há uma retomada da economia em 2019, né? Quer dizer, aquela crise pior que foi ali, sobretudo no segundo trimestre do ano, né, onde você tem a acentuação da pandemia. Quer dizer, a partir do terceiro trimestre há uma situação de melhora. Então isso reflete, eu creio que isso reflete, e aí sobretudo no terceiro trimestre, reflete esses números aí da pesquisa aí conduzida por acho que é uma consultoria, não é? Que faz esse tipo de levantamento junto aos profissionais recrutadores de profissionais para o mercado de trabalho. Então, acho que é um pouco essa expectativa que, enfim, traz um pouco de esperança, né, de que as coisas, que o mercado de trabalho melhore. Aí, mas também tem uma coisa, né, Glauco, pelos dados da pesquisa, me parece que isso está focado mais em profissionais, como direi, mais qualificados, né? Pelo menos foi um pouco do que eu li aí dos resultados, né? Que me parece que também, quer dizer, é um sentimento, uma percepção diferente da média das pessoas que estão no mercado de trabalho ou que estão desempregados e que têm expectativa em relação a se reinserir ou a se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso também tem que ser ponderado, creio eu. São níveis distintos, né? De fato, essa consultoria fala a respeito de empregos mais qualificados ali, que tem, inclusive, de forma mais ativa esse serviço de recrutamento, Silvestre. E a gente vê, inclusive, em outros dados que já foram analisados aqui no espaço do DIEESE e no Jornal Brasil Atual, inclusive, que alguns setores, como, por exemplo, o setor de serviços, em especial comércio, já mostra ali uma retomada por conta do relaxamento das medidas de distanciamento que aconteceu nos últimos meses, mas não conseguiram recuperar o mesmo nível do emprego de antes. Também tem esse problema, né? A gente tem aí mudanças em determinados setores que podem ser estruturais, podem simplesmente não voltar atrás e vão acabar também não criando o mesmo número de postos de trabalho, Silvestre. Sim, se você pegar os dados do emprego, ou seja, especificamente da PNAD, né? Da pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, que tenta mensurar o mercado de trabalho brasileiro, a gente tem acompanhado aí primeiro um crescimento da taxa de desemprego, né, e portanto da desocupação, um aumento do número de pessoas que estão desocupadas, um aumento do desalento, né, que são aquelas pessoas que acabam por desistir de procurar emprego porque já está há muito tempo procurando sem conseguir. Claro que isso também acentuado aí pela própria pandemia, e tem um pouco isso também que você falou, Glauco, que é o fato de você ter algumas ocupações, digamos assim, que não conseguem recuperar. E tem um dado de realidade que é o seguinte: a pandemia, né, com essa nova, digamos, modalidade de trabalho, no caso teletrabalho, home office, que se acentuam nesse período, né, que muito provavelmente não retoma, né? Você vai ter certamente algumas ocupações, alguns tipos de trabalho que estão sendo desenvolvidos à distância, ou seja, em home office, trabalho remoto, etc., que muito provavelmente não retomam, né? Ou se retomar, retoma de forma parcial. Então, esse eu acho que é um dado que fica em termos de mercado de trabalho, aí, digamos, um comércio, né? Setor, por exemplo, o chamado comércio eletrônico, aquelas transações pela internet, isso certamente já gerou e vai continuar gerando desemprego, né, nas lojas, ou seja, o emprego físico, né, porque você tem uma tendência, já vinha acontecendo isso se intensifica nesse último, aí com a pandemia, e muito provavelmente esses postos de trabalho não voltam, né, não vão ser, ou seja, não vão, deixam de ser postos de trabalhos físicos nas lojas, enfim, nos estabelecimentos comerciais e assim por diante. Então isso isso certamente vai ser um legado da pandemia. Você falou inclusive dessa questão do home office, Silvestre. O levantamento mostra que, se pudessem escolher, 47% dos profissionais entrevistados pela 14ª edição do Índice de Confiança afirmaram que gostariam de trabalhar mais dias em casa e menos dias no escritório, enquanto 29% desejam o contrário. Mas o home office ainda hoje é uma realidade para uma parcela menor da população, até porque boa parte dos trabalhadores está na informalidade, Silvestre. Sim, tem isso mesmo, né? Inclusive o IBGE tem a pesquisa lá, Covid-19, que o IBGE desenvolve, né? Que mostra digamos assim, uma espécie de perfil dos trabalhadores que estão trabalhando em home office, que estão trabalhando remotamente, né? E é isso que você lembrou, quer dizer, você tem, e lá que eu me lembro um pouco do último dado da pesquisa, que traça esse perfil dessas pessoas. Primeiro que a estimativa, a época, né? Não é eu acho que eu não me lembro exatamente qual é o trimestre, mas não é o último dado. Mas, de toda forma, indicando lá que você tem um pouco mais de 8 milhões de pessoas que estariam trabalhando em home office. Dessas pessoas, o perfil era o seguinte: bom, primeiro, escolaridade mais elevada, tá certo? Também nível de renda mais elevado. Uma boa parte dessas pessoas, não me recordo o percentual, mas trabalhavam, como é que se diz? Tinham casa própria, melhor dizendo. Enfim, é um perfil de gente, né, que tem condições de trabalho, porque nem sempre, né, Glauco, e também tem isso, quer dizer, nem sempre as empresas oferecem as condições necessárias e ideais para que a pessoa trabalhe remotamente, né? E tem isso, tem algumas ocupações, algumas profissões que não tem como trabalhar remotamente, né? A pessoa tem que ir no posto de trabalho fixo, tem que ir na empresa, né? Então tem isso também, quer dizer, quando a gente fala do home office, tem que ver quais são os trabalhadores, qual é o perfil dos trabalhadores que estão em home office ou que têm condições de trabalhar de forma remota. Isso também escancara
a desigualdade no nosso mercado de trabalho, né? Eu me lembro que a pesquisa do IBGE revela isso de forma muito clara, digamos assim. Então, tem a ver com o perfil, tem a ver com a condição, quer dizer, além do fato de ter trabalhos, ter ocupações que não dá para ser exercidas remotamente, tem essas condições, né, que o trabalhador tem que ter, porque a empresa nem sempre oferece essas condições. E você tem conhecimento, você viu, por exemplo, saiu recentemente uma pesquisa que o Diese fez com os bancários enfim, com a Contraf, com os sindicatos bancários de São Paulo, mostrando, aí especificamente dos bancários, né? Então, mas de toda forma, essa é uma mudança, e que não tem volta, né? No mercado de trabalho, que é essas, digamos assim, essas novas modalidades de trabalho à distância, permitida aí pela tecnologia. E Silvestre, você comentou que isso acaba escancarando a desigualdade no mercado de trabalho no Brasil e também escancara a desestruturação desse mesmo mercado, né? Com a retirada de direitos trabalhistas desde o governo Temer, 2016, 2017, continuando agora, e a gente vê justamente os empregos mais precarizados crescendo em meio à pandemia, como os entregadores de aplicativos. Então é necessário também rediscutir os direitos que foram retirados ali na chamada reforma, que a gente nem costuma chamar de reforma, porque reforma é algo para melhorar e não foi o caso, mas na chamada reforma trabalhista, Silvestre. Sim, porque aí com o advento da reforma trabalhista lá do Temer, lá em 2017, né, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, e você tem um processo de flexibilização da legislação, o que traz uma piora grande das condições de trabalho, e obviamente isso se reflete no mercado de trabalho. Você tem uma intensidade aí, um crescimento desses trabalhos mais precários, e particularmente na questão dos trabalhadores em aplicativos, que você tem uma disputa até hoje, né, e essa é uma luta dos trabalhadores, dos sindicatos, enfim, e de outras organizações desses trabalhadores, que é exatamente mostrar que aquilo é um trabalho, que existe vínculo, né, e do outro lado as empresas, né, essas empresas que empregam os trabalhadores aí de aplicativo, tentando mostrar que não tem vínculo, né? Mas ao contrário tem. Mas é uma questão, inclusive, Glauco, claro que precisa ter melhorar, digamos assim, a legislação que preserve, né, que tenha preservação social dos direitos desses trabalhadores, mas se você aplicar a CLT, na medida em que o vínculo esteja estabelecido, a CLT garante uma série de direitos para esses trabalhadores. O grande nó aí é o seguinte, é mostrar vínculo, né? Quer dizer, ter reconhecimento do vínculo. O que acontece? O braço judiciário trabalhista, nós temos exemplos, né, de ganhos de causa por parte dos trabalhadores, onde o judiciário mostrou o vínculo, mas na maioria dos casos não tem esse reconhecimento do vínculo, que é um problema para esses trabalhadores. Bom, e aí tem os dados, né, das condições precárias desses trabalhadores, enfim, que ficam ao Deus dará, digamos assim, porque eles são donos do próprio instrumento de trabalho, não tem direitos, não tem férias, não tem registro, enfim, não tem proteção nenhuma, né? Porque o vínculo deles, de trabalho deles, o vínculo não é reconhecido. Tá certo, Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Valeu, Gal. Abraço. Abraço. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.